Salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, treinador Pedro Lucas aqui, e eu vou falar um pouquinho hoje de uma coisa que está acontecendo comigo, que eu estou estudando, que é sobre o Million Club. Qual é o propósito desse vídeo? Tem muitas pessoas que não conseguiram entrar no Million Club, que é uma mentoria, um clube de milionários, de futuros milionários do Pablo Marçal. E nem todo mundo conseguiu acessar, seja porque ou as vagas esgotaram ou porque simplesmente no momento não tinham condições financeiras de entrar nesse curso. E o meu propósito aqui é trazer um pouco das informações de cada aula, sobre a minha visão, sobre o meu ponto de vista, de tópicos que eu anotei de importantes, e eu vou trazer aqui para vocês para pegar alguns códigos que ele passa nessa aula. E isso é uma forma de eu aprender também. Eu tenho um roteiro aqui onde eu vou seguir, né? Confesso que não tem como decorar tudo em tão pouco tempo, ainda eu tenho que estudar mais essas anotações, eu anotei, eu volto, estudo, cada dia a gente aprende mais um pouco sobre cada aula, né? Então vamos lá, vamos começar com o seguinte, o Pablo logo no início, ele quer fazer uma desconstrução, porque diferente dos outros mentores que tem na internet e tudo mais, que ensinam você ganhar dinheiro, você ser próspero, você ter riqueza, ele acredita que antes de chegar nessa etapa, precisa fazer um processo de desconstrução. O que seria esse processo de desconstrução? Durante a nossa criação, durante a nossa vida, criança, adolescente, adulta e tudo mais, muitas crenças são adquiridas pela gente, ou impostas muitas vezes, né, pelos nossos antepassados, pelas nossas criações e tudo mais. Então ele vem num processo de 21 dias de desconstruir essas crenças limitantes, que são como escassez, vitimização, autoimagem, procrastinação, entre outras. Cada aula tem uma crença diferente. E ele prega bastante sobre transbordar. Transbordar o que seria? É isso que eu estou fazendo nesse vídeo. De pegar o conhecimento que eu consegui extrair, né, esse conhecimento básico, né, porque para mim também tudo é novo, e acredito que para você estar assistindo também, se você chegou até aqui, é porque é uma coisa nova para você e você quer aprender um pouco mais. Então eu consegui pegar alguns insights dele. Cada aula que passa eu consigo saber mais ou menos como é que está sendo a linguagem dele, conhecendo ele a cada aula um pouco mais, e eu consigo extrair mais coisas, né. Cada aula, hoje nós estamos indo para... hoje foi a 9ª aula, se eu não me engano. Deixa eu ver nas minhas anotações aqui. Hoje foi a 9ª aula sobre a culpa. E dessa primeira aula até essa 9ª, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, as minhas anotações elas se tornaram muito mais certeiras, certo? Então eu vou começar no seguinte. O Pablo, ele prega que a melhor forma da gente conseguir aprender algo é a gente ensinando. Eu anotei ainda que ele fala que ensinar é aquilo que você aprende mesmo estando no processo. Quando você começa a ensinar, mesmo você estando no processo e não tendo propriedade total sobre aquele assunto, você consegue aprender 2 vezes mais rápido, certo? Porque tem uma pirâmide do aprendizado. 95% daquilo que você vai armazenar é quando você ensina. Então, ao mesmo momento que eu estou transbordando isso aqui para vocês, é um momento em que eu estou ensinando também. E ele fala mais algumas coisas sobre o porquê que o símbolo do Million Club é um infinito, sobre quem cumpre os propósitos, o seu propósito, o propósito de Deus vai prosperar, não tem como não prosperar, né? A pessoa vai começar a prosperar e não vai parar mais desde que ela cumpra esses propósitos, né? E que não existe nada pequeno nesse mundo, não existe nenhuma pessoa pequena, não existe nenhuma pessoa que não consiga fazer. Na verdade, o que ele prega é que existe uma potência dentro dessa pessoa, dentro desse propósito que ainda não foi desdobrado, né? Essa semente dessa pessoa, essa semente nesse propósito carrega uma potência. E a nossa missão é descobrir que potência é essa e como realmente desdobrar, colocar para fora, potencializar essa semente, certo? Ele ainda explica que o símbolo do infinito se remete a um símbolo de um pacto que Deus fez com Abraão. Abraão, desde que quando fez esse pacto com Deus sobre ser o pai de multidões, Abraão nunca mais parou de prosperar. Então, por isso que ele decidiu que o símbolo do Million Club é o infinito, ok?
Ele ainda fala, ele faz uma analogia do tamanho da nossa prosperidade. O tamanho da nossa prosperidade é uma fórmula. É como se fosse uma fórmula matemática, onde o tamanho da nossa prosperidade, né, ele é igual ao terreno, à semente, à quantidade de trabalhadores nesse terreno, as boas práticas e o escoamento. O que seria isso? Traduzindo em uma fórmula, seria que a fórmula da riqueza seria igual a capacidade cerebral, que é esse terreno. Quanto mais a gente alargar esse terreno, deixar maior a nossa capacidade cerebral maior vai ser a nossa prosperidade, tá? Tem a geração de ideias, que seriam essa semente, tá? A quantidade de trabalhadores seria o nosso networking. As boas práticas seria a modelagem, você modelar alguém, né, ou algo. E o escoamento seria esse vídeo aqui, que é o transbordo. Então a fórmula da riqueza seria capacidade cerebral vezes geração de ideias, vezes networking, vezes modelagem e vezes o transbordo, ok? E nessa primeira aula ele deu um nome para a primeira aula que se chama lista da nossa simplicidade. Tá? O que seria essa lista da nossa simplicidade? Essa lista da simplicidade é como se fosse um backup da nossa vida. Ou seja, ao longo do processo de prosperidade, à medida que nós vamos prosperando, para não deixar que a gente perca essa lista, essa nossa simplicidade, ele diz para fazer essa lista, para a gente sempre estar recapitulando ela, para saber o que é importante na nossa vida. Então, o que vem em primeiro lugar dessa lista? É simplesmente Deus. Deus está no centro de tudo, certo? E logo abaixo de Deus vem a família. E por que a família? Porque a minha família é a base de tudo. A minha família é a minha fundação, é o meu porto seguro. E logo abaixo de família, ele fala que vem os meus negócios. Que os meus negócios, os seus negócios, são como armamentos, são como munições para estar edificando o reino. E à medida que vamos prosperando e adquirindo coisas materiais, digamos assim, ele ainda fala para lembrar que a gente tem que amar o que Deus ama. E o que Deus ama? Deus ama gente, Deus ama pessoas. Ele fala que não é para a gente usar as pessoas, que as coisas são feitas para usar, as pessoas são feitas para ser amadas. Isso é uma coisa que a gente tem sempre relembrar, na verdade nem relembrar, né? A gente nunca deve esquecer desse princípio à medida que nós vamos prosperando. E além disso ele fala que a prosperidade, a riqueza, não é somente sobre o dinheiro. O dinheiro ali é uma energia, uma moeda de troca. A riqueza está muito além disso. A riqueza está atrelada ao dinheiro, à sua prosperidade, ao seu ambiente familiar, como você transborda isso para as pessoas, quantas pessoas você consegue impactar, como é o seu reino, tudo isso se resume em riqueza, em prosperidade. Tem uma coisa importante que eu aprendi que me tocou muito, na verdade, porque às vezes a gente fica pensando, e se Deus fizer isso na minha vida, e se Deus fizer aquilo. E o Pablo deixa muito claro que Deus não vai fazer as coisas que você imagina. E isso me impactou. E logo ele explica que ele não faz e nem vai fazer. Por quê? Porque tudo que é sobre Deus já foi feito. A gente não sabe como acessar isso. Ou seja, tudo que Deus, lá na criação, Deus fez tudo. Ele já fez o nosso propósito, ele já fez as bênçãos que vão ser derramadas sobre as nossas vidas, porém, a gente tem que cumprir o nosso propósito. A gente tem que andar nos princípios, a gente tem que andar no caminho para que a gente consiga acessar isso. Então Deus não vai fazer nada na nossa vida, Ele já fez, já está pronto. Basta a gente ter o conhecimento, ter humildade, ter a riqueza, a nossa prosperidade para conseguir acessar isso. E linkando com isso, ele fala sobre a nossa semente, que nós precisamos ter sementes, além de ter sementes, ser sementes. Como assim? A gente precisa ter semente para a gente plantar, né? E para no futuro nós colhermos frutos, mas a gente precisa ser semente também, ou seja, a gente precisa ser semente na vida de outras pessoas. A gente precisa transbordar isso para que outras pessoas possam pegar um pouco dessa nossa semente, essas pessoas plantar e elas colherem esse fruto futuramente.
Ele diz exatamente assim: o código da semente é toda semente é fruto de alguma coisa, e o fruto daquilo é a equação de quem plantou. Exatamente isso. E ele ainda fala: como eu sei se essa semente é boa ou essa semente é de baixa qualidade? A semente é de baixa qualidade quando ela é vendida com escassez. Aí você está perguntando, é aquele gatilho de escassez que vai acabar vagas e tudo mais? Não. Escassez no sentido que a pessoa é escassa, que a pessoa não é merecedora. Então toda semente que vier com esse tipo de escassez é uma semente de baixa qualidade. Uma semente com alto valor, ela não pode ser escassa, ela tem que ser abundante, ela tem que ter muito potencial. E aí, claro, você no seu plantio vai desdobrar esse potencial da semente. E além disso, toda semente, ela é um fruto. Só que basta você escolher o que você vai querer fazer com esse fruto. Se você vai comer desse fruto ou se você vai replantar esse fruto. E aí eu deixo para você essa indagação. O que seria melhor, comer o fruto ou replantar o fruto? O que seria cada um deles? Fica essa indagação para você pensar um pouquinho aí. Eu só quero que você diga e repita isso aqui. Não vou plantar semente barata. Não aceite semente escassa. Não aceite pouco. Você merece muito porque você é a imagem e semelhança de Deus. Entrando em outro aspecto da aula, voltando naquela fórmula da riqueza de terreno, ideias, network, trabalhadores e tudo mais, o Pablo fala que tem uma questão do tempo. Que o que se pode ser feito em 30 anos, às vezes pode ser feito em 3 anos. E o que seria isso? Isso seria a remissão do tempo, né? Ter os resultados mais rápidos. E como é feito isso? Isso são feitos através de 9 tópicos que ele apontou. E eu vou citar cada um. Primeiro, treinar. Quanto mais você treinar, mais rápido você ficará a realizar as coisas. Você precisa ter um script de como é feito. Né? Como vai ser feito passo a passo, assim como eu fiz com esse vídeo. Eu tenho um script para esse vídeo aqui, né? Você precisa ter uma boa gestão. Quanto melhor você fizer a gestão desses processos, vai ser melhor. Você precisa ter um incentivo. Você precisa otimizar esses processos. Você precisa ter ferramentas. Você precisa também automatizar. Você precisa ter engajamento. E além disso, englobando tudo isso é propriamente os processos. E ele ainda fala que a gestão de processos é uma coisa numérica. A gestão está ligada a números. E a liderança é de gente, a liderança é de pessoas, certo? E mais ainda, ele fala que durante esse processo, você não deve pular etapas, né? Você deve acelerar esse processo, que é, de acordo com esses 9 tópicos, é você otimizar cada vez mais esses 9 tópicos que eu acabei de citar, para acelerar esse processo, que engloba todos esses tópicos e não pular etapas. Na maioria dos casos, quando a pessoa pula etapa, ela não consegue prosperar. Na ânsia, na ansiedade, talvez na pressa de querer resultado rápido, ela não cumpre o passo a passo, que são como essas aulas, essas 21 aulas de desconstrução, e são passo a passo. Muitas pessoas querem já pular para o final de como fazer, como chegar no seu primeiro milhão, como enriquecer, como criar riqueza e prosperidade. Isso não vai dar certo, porque ele ainda, várias vezes durante a aula, ele faz uma indagação no sentido: se eu der 1 milhão para uma pessoa em que não desconstruiu essas crenças, essa pessoa vai se tornar mais pobre ainda. Em vez de ele solucionar um problema dessa pessoa, ele vai criar um problema ainda maior. Porque essa pessoa vai pegar esse 1 milhão de reais, por exemplo, e não vai saber o que fazer. E daqui a um pouco ela vai ficar pior ainda do que quando ganhou. Então, esse é o processo de desconstrução dessas crenças limitantes, né? Desses pensamentos que, em vez de levar para frente, cada vez te amarram mais ou te levam até para trás. Fechou? Então, essa é a primeira aula dos 21 dias, que é a lista da nossa simplicidade, que é o nosso backup de vida. Então, fiquem ligados. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui para mim, se a didática foi boa, se vocês conseguiram entender, porque eu vou trazer as outras aulas também. Até breve.